Eu acho que é interessante destacar primeiro que a ideia de morte biológica é uma ideia muito recente. Na história da humanidade, o que se entendia por morte é muito diferente disso, né? Até, por exemplo, o conceito de biológico supõe que existe uma natureza com uma certa autonomia e com regras, digamos assim, imanentes. E isso só acontece no mundo ocidental a partir do século XVI, XVII, com o desenvolvimento da ciência. Na maior parte das sociedades humanas, ou em todas elas, nas sociedades chamadas antigas, o natural, ele é, digamos assim, determinado pelo, né, entre aspas, sobrenatural. Então a morte não tinha nenhum significado biológico. A pessoa podia ter morrido do ponto de vista biológico e continuar viva, inclusive desempenhando papéis na sociedade ou sendo atribuídas a ela determinados papéis, e também podia estar, por exemplo, biologicamente viva e não ser considerada mais viva, né? É um exemplo interessante, por exemplo, mulheres em determinadas culturas que após a menstruação elas eram consideradas mortas, mas não é que elas tivessem morrido biologicamente, mas como ela não tinha mais papel na sociedade, né, porque o papel dela seria gerar filhos, então ela não era vista como um ser, né, digamos assim, vivo. Então o conceito de finitude talvez só faça sentido na medida em que nós pensamos na sociedade ocidental a partir de um certo momento, que é o momento em que aparece o indivíduo. Né? Isso vai depender de uma situação política, cultural, né? Talvez a partir do século XVIII, XIX, e principalmente com o desenvolvimento do existencialismo. O existencialismo é que se concentrou muito na discussão da existência humana enquanto finitude, né? Só que essa discussão ela já está se dando desligada, né? Não quer dizer que é necessariamente antagônica, alguns existencialistas até vão refazer esse elo, mas essa ideia da finitude ela já não é mais pensada, por exemplo, a finitude humana como alguma coisa que se conecta com o infinito, que é Deus, que é o absoluto, que é a natureza, né? Essa conexão vai se perder, né? Ou vai ser muito relativizada dentro da situação do pensamento contemporâneo, né? Então, nas culturas antigas, né, e também isso aqui precisa de muita ressalva, né, a imortalidade da alma, né, digamos assim, de maneira genérica, ela era vista como um fundamento essencial para se compreender o ser humano. Só se podia compreender o ser humano a partir da alma. E isso deixou de ser verdade, né? Não verdade no sentido factual, né? Verdade no sentido cultural, né? A filosofia já não pensa mais que para se compreender o ser humano você precisa acreditar ou estar convencido da existência da alma, né? Pelo menos como consenso, isso não existe mais na filosofia. Eu acho que no mundo antigo, por exemplo, existia uma crença de uma sobrevivência de alguma coisa, né, que a gente não poderia chamar de alma, porque ela não era, pelo menos a princípio, não era uma entidade, né, uma substância, alguma coisa que durava, né? Parece que a alma no início era uma espécie de resíduo do corpo, era uma espécie de sombra, né, de imagem. Tanto é que nas sociedades antigas, por exemplo, a possível alma que sobrevivia, ela precisava ser alimentada, era preciso colocar alimento nos túmulos e fazer rituais, né? E a alma ela ficava, digamos assim, meio que ligada ao túmulo, né? Ela não podia, por exemplo, ficar se deslocando por aí, né? Então a ideia de uma alma subsistente, né? E filosoficamente isso vai passar a ser até o contrário, né? Depois vai ser assim, não, a alma que é a verdadeira raiz do movimento, da vida, né? O corpo é só uma espécie de um veículo que a alma ocupa. Então essa ideia, ela, né, era mais ou menos homogênea do ponto de vista tanto da cultura popular quanto da própria reflexão filosófica. Até porque a reflexão filosófica ela se aproxima muito no início dos temas do mito.
E existe uma discussão acadêmica muito grande se a filosofia realmente rompe com o mito ou se ela simplesmente ressignifica o mito. E até quando nós vemos, por exemplo, em Platão, né, em filósofos gregos antigos, ou até no próprio cristianismo medieval, sempre existiu um espaço para algumas coisas que a humanidade, digamos assim, vislumbrava que existia, mas não tinha como explicar. Então Platão recorria ao mito, os filósofos cristãos vão recorrer, por exemplo, ao mistério, à revelação, né? E é exatamente essa dimensão que o mundo moderno vai começar a colocar em dúvida. Principalmente por quê? Porque o nosso critério de verdade passou a ser o método científico, e um método científico muito voltado para a ciência da natureza. Como a religião, no mundo antigo, ela fazia um discurso, por exemplo, sobre os fatos, né? Então vou dar um exemplo. O criacionismo, né? O criacionismo pretende ser uma teoria que explica o surgimento da vida, só que isso é um fato, isso entra para o domínio da ciência. Então, o máximo que uma explicação religiosa hoje, né, se esse paradigma estiver correto, o máximo que ela poderia dizer é que há uma intenção divina, um sentido divino. Agora, o mecanismo, o processo factual, material, ele sai do mundo da religião e passa para o mundo da ciência, né? E aí nós poderíamos aqui fazer 1001 discussões sobre os limites da ciência, se está correto, se está errado, se isso é uma coisa só histórica, se tem um fundamento lógico, né? Mas o fato é que vai se dando esse distanciamento, né? Tanto é que a maioria da humanidade, né, a não ser em alguns países, continua acreditando nas explicações religiosas tradicionais, né? Mas nós observamos, por exemplo, em países da Europa, em que esse processo é mais antigo e talvez mais profundo, a emergência de dois fenômenos, né, que são muito parecidos. Um é a chamada dessacralização, né? A dessacralização significa, por exemplo, a economia, a natureza, a política, tudo isso sai do domínio de uma certa moralidade ou de uma visão mais ou menos religiosa ou metafísica e passa para um domínio operativo, né? Funciona assim, é desse jeito, né? É uma coisa mais do plano do realismo, né, da positividade. E, por outro lado, o outro conceito que eu queria lembrar é o chamado desencantamento, que é um conceito parecido com esse, né? O desencantamento é um conceito proposto pelo Max Weber, né, que diz que os deuses abandonaram o mundo, né? Quer dizer, as pessoas perderam essa conexão com o sagrado, né? E talvez aí é que surge a questão da espiritualidade, porque a espiritualidade não é sinônimo de religiosidade. É possível você pensar uma espiritualidade, por exemplo, cívica, ou ecológica, ou até ateia, né? Pessoas que vão dizer, não, o sentido da minha vida, né? Na medida em que o conceito de espiritualidade vai, digamos assim, deslizando historicamente, ele vai se aproximando de uma ideia de sentido, né? E o sentido não precisa ser necessariamente religioso. Já foi, né? Antigamente era assim. Eu fico imaginando, né, já procurei, por exemplo, pesquisar isso, não encontrei uma resposta, se existiria a palavra ateísmo na Idade Média. Se seria possível alguém pensar isso, porque todo o contexto balizado pela religião, né, como é que alguém poderia se dizer, por exemplo, ateu, né? Se ele nascia na igreja, era batizado, se casava, todas as festas eram religiosas, né? Quer dizer, a cultura estava imersa nesse mundo sacralizado. Então, acho que há um processo aí, pelo menos em alguns lugares, né, de distanciamento. E talvez a ideia da espiritualidade seja a impossibilidade ou a incapacidade, né, ou da humanidade ou de muita gente viver sem essa conexão. A ideia do meu livro é recuperar uma discussão que a filosofia tinha antigamente, no período grego, que é a ideia de você ser sujeito da morte. Ser sujeito da morte significa
não você sofrer uma morte medicalizada em que os seus destinos e os tratamentos que você recebe são definidos por outras pessoas. E até o local em que você recebe esses tratamentos também. Então, recuperar essa autonomia é o que significa ser sujeito da morte. E é essa discussão que eu quero fazer. E que tem uma dimensão aí, por exemplo, política, jurídica, né, cultural, né, em várias dimensões da vida humana, você pode fazer isso. Né? E deve, né? Eu acho que deve. Existe um conceito que foi criado por uma médica, que é a Cicely Saunders, que é autora do conceito de cuidados paliativos. Né? E ela diz que, né, duas ideias fundamentais, né? O sofrimento ele só é intolerável quando ninguém cuida. Então, envolve essa capacidade, ou essa possibilidade do diálogo entre o médico e a pessoa. Né? Só que os dois têm que ter uma relação, digamos assim, democrática. Né? O médico tem um conhecimento técnico, né, e tem que saber os limites desse conhecimento, e as pessoas, né, vão dialogar, vão discutir o que é viável. Né.